Violão do zero ao intermediário, para você que não sabe nada sobre violão, mas também para você que já toca, já entende sobre música e gostaria de refinar ainda mais seus conhecimentos. O Paulo Peterson manda R$ 22. Paulo, um abraço, muito obrigado pela contribuição. Ele fala, Anderson, depois do desfecho que tivemos com o André, o trágico desfecho, né? Quando você assistiu às 5 horas gravadas, te passou pela mente algo como um pressentimento que ele ficaria pouco tempo conosco, já que estava aberto? Cara, eu acho que não sei se eu já falei sobre isso, mas assim, cara, o André falou com a gente lá, né? Ele falou algumas coisas com a gente lá durante a entrevista, não, depois da entrevista, né? Que a gente ficou, eu falei, essas mais 2 horas e pouco, falando sobre um monte de coisa, cara. A gente nem falava mais sobre o Angra, porque a gente já, né, nem sobre Xamã, sobre nada, cara. Ficou falando sobre, né, espionagem no celular, ele tinha, o celular dele tinha... VPN. Não, e tinha esparadrapo, assim, no microfone, na câmera, assim, porque ele falou que tava sendo vigiado o tempo todo. A gente tá sendo vigiado, isso aqui, ó, isso aqui que vai... todo mundo vai descobrir tudo sobre todo mundo, porque eu tô aqui conversando com você, tem gente ouvindo, e não sei o que, a gente ficou muito tempo conversando sobre isso, né, sobre essas teorias que ele tinha, e, cara, eu sentia muito nas coisas que ele falava que, cara, eu acho que ele sabia que ele não ia ficar muito tempo aqui, cara, dava pra perceber que ele tava meio que se despedindo. E uma coisa que eu acho que não sei se eu já contei aqui no Imagem, mas eu já contei em algumas entrevistas, cara, que assim, eu conheço o André, eu era vizinho do André, né? Eu conheci o André pessoalmente em 95, quando eu me mudei para Higienópolis, né? Eu morava num prédio e tinha um amigo que morava ali em Higienópolis também. E já era muito fã do Angra, já era muito fã do André. E esse meu amigo foi em casa, assim, eu lembro do primeiro dia que ele foi em casa lá para conhecer meu apartamento, a gente foi no meu quarto lá, a gente abriu a janela assim, ele falou: Meu, tá vendo aquele prédio ali? Prédio vizinho, assim. Eu falei, meu, sabe quem mora ali? Eu falei assim, quem? O André Matos. Eu falei, como assim, cara? É sério? O André Matos mora ali? Eu falei, o André Matos mora ali, cara. É sério? Eu falei, não, não pode ser. Os pais dele falaram, não, ele mora ali. Ele mora com os avós ali. Ele mora ali naquele prédio ali. Puta que pariu, né? Pirou. Eu pirei, cara. Eu ficava na janela olhando pra frente do prédio, mas eu ia ver ele algum dia, né? E aí, cara, eu encontrei com ele, acho que, sei lá, com 2 meses que eu morei lá, eu encontrei com ele, acho que na padaria, ou não lembro se foi na padaria, ou se foi na farmácia, cara. Porque ali na Albuquerque Lins, ali, que é onde eu morava, ele morava na Veiga Filho, eu morava na Albuquerque Lins. Então, meu prédio era de esquina com a Veiga Filho. Então, eu vi o prédio dele, e tinha, na outra esquina, que era a Baronesa, tinha uma padaria. Tem até hoje a padaria. Lá tinha uma farmácia do lado. Então, não lembro se foi dos 2 lugares que eu encontrei com ele. Mas eu encontrei com ele e, puta, eu não acreditei, cara. Na hora que eu vi, puta, cara, eu fui lá falar com ele, mas eu fui mó respeitoso, tal, não sei o que. Fui lá, pô, André, tal, não sei o que. Sou teu vizinho aqui, tal, não sei o que. Eu moro aqui naquele prédio e tal. Cara, putz, na época eu tinha banda, eu tinha feito. O Daniel Matos tinha feito um teste pra entrar na minha banda como vocalista, né? E aí eu fui comentar com ele, falei, pô, seu irmão foi lá fazer teste lá com a gente, tal, não sei o quê, uma banda, tal, não sei o quê. E aí a gente ficou conversando, cara. E aí todas as vezes que a gente se encontrava assim no bairro, ele lembrava de mim, e aí, tipo, né? A gente conversava um pouquinho ali e tal. Mas E depois a gente ficou bastante amigo, a gente se encontrou no Monstro, por sorte, cara. A gente assistiu o Monstros da Rock de 95, a gente assistiu junto, cara. Porque na hora que eu cheguei, me botaram numa cadeira lá, que era do lado da onde o Angra tava assistindo, né? Tava o Angra inteiro lá, tava o Toninho, tava todo mundo lá. E eu fiquei do lado do André. A gente ficou comentando o show do Faith No More, o show do Ozzy, o show do Alice Cooper. Eu tenho a memória muito, muito feliz dessa época, né? Então a gente pegou muita amizade. Então, cara, e sempre encontrei com o André, sempre, principalmente na época que eu trabalhei com o Viper, eu trabalhei muito com o Viper de 2005 pra frente, assim, quando era o Ricardo Botti no vocal, e o André fazia umas participações em alguns shows do Viper com o Ricardo Botti, e a gente se encontrava, cara, e a gente conversava muito, né, e ele sabia que eu trabalhava com vídeo, e ele sempre, quando o Patrick, que era o cinegrafista oficial dele, né, desde a época lá do Xamã, nessa época ele tava no Xamã, então ele tinha um cinegrafista oficial, e quando o Patrick não podia ir, por algum motivo, ele me ligava. Ele falava, cara, pô, o Patrick não pode, você pode ir. Preciso gravar tal coisa lá, pô, vou ter um evento assim assado, eu queria registrar isso. E aí ele me chamava. Então, e também quando ele saiu do Xamã, ele lançou um site dele oficial, ele precisava dos clipes, e aí eu digitalizei os clipes para ele, para botar no site e tudo mais. E, cara, eu encontrava muito com o André. E, cara, o André era um cara que, assim, ele é um cara que não era muito de demonstrar carinho, cara. Assim,
afetividade, de puta, sabe? Pelo menos eu vi assim com muita gente. Ele não era um cara de abraçar e de, pô, cara, tá não sei o quê, não sei o quê. Era um cara que, te tratava muito bem, mas na dele, né? E nesse dia, na gravação, na hora que a gente terminou, eu falei, pô, André, pô, tá tarde já, tal, não sei o quê. Pô, depois a sua esposa lá eu nem sabia que era esposa na época, a companheira dele, né, que vai ficar brava comigo, né, eu falei, pô, cara, tô segurando você aqui, ela falou pra mim não segurar, ela até falou pra mim, não vai ficar segurando o André aí, hein, não sei o quê, e eu peguei e falei, não, imagina, e aí eu falei, ô André, pô, depois ela vai brigar comigo, não sei o quê, pô, pra você ir, cara, tal, não sei o quê, e aí ele chamou o Uber, aí o Uber dele chegou, ele abriu a porta, botou uma mochila dele, que ele tava com uma mochila, ele botou uma mochila dentro do Uber, assim, e aí ele ia entrar, e aí ele voltou, cara. Ele voltou e me deu um abraço, cara. Ele falou assim, cara, obrigado. Eu falei, porra, André, eu que agradeço, cara. Ele, porra, cara, obrigado. Ele olhou no meu olho, assim, me abraçou e olhou no meu olho, cara, obrigado. E ele pegou, entrou no Uber e foi embora, que foi a última vez que eu vi o André. Né? Foi a última... Lógico, eu vi lá no show, lá Sim, no Advantage. Mas ali era o André Matos, eu não vi o André Coelho, o André, cara, era o André, cara. Quem assistiu o filme vai entender o que é os dois Andrés, né? Então, foi a última vez que eu pude ver o André, que não é o personagem ali, André Matos, em cima do palco, não sei. Então, cara, pra mim, eu voltei no carro, eu lembro que eu tava com o Thiago Raumauro e tava com a nossa produtora Isabelle, a gente voltou no carro, aí eu falei pros caras, falei, cara, eu tava chocado, cara. Eu falei assim, cara, o André me deu um abraço, cara. Os caras, normal. Eu falei, não é normal. Não é normal. Eu conheço o André há muito tempo, cara. O André nunca me deu um abraço. Eu conheço o André há 14 anos, cara. Né? Nunca me deu um abraço. Eu nunca vi ele dar um abraço, assim, nas pessoas. Dificilmente ele dava um abraço em alguém, entendeu? Assim, então, falei, cara, ele me deu um abraço e me pediu obrigado, cara. Pô, cara. Daí falou assim, Aí a gente começou a achar que ele tava agradecendo porque aquilo foi uma terapia pra ele. Foi o que a gente enxergou no dia, né? Que aquilo foi, que ele sentiu que aquilo... Ele desabafou, cara. Ele tirou algo que ele nunca tinha falado pra ninguém e ele tirou das costas dele ali, né? E eu acredito que pro Rafael foi assim também, pro Marco Antunes foi assim também, entendeu? Foi um desabafo, cara. Era uma coisa mal resolvida. Pro Rafael, a gente levou frases do André, né? A gente pegou, eu não falei assim, o André falou isso aqui, não. Eu peguei e eu transcrevi exatamente o que o André falou, com as palavras que o André usou, pra levar pro Rafael, pra ele responder sobre. Então, a gente encarou isso como uma terapia, né, pra eles. E pro André também, eu encarei como uma terapia. Depois que o André morreu, cara, que eu fiquei bem tocado, porque eu entendi aquilo, cara. Aquilo foi uma despedida, cara. Ele se despediu de mim, cara. Se despediu, sem saber. Entendeu? Assim, foi uma despedida. Foi a última vez que eu pude estar com o André, cara. Então, realmente, assim, foi um momento, assim, mágico, cara. Então, eu tenho guardado na minha mente esse momento que eu nunca mais vou esquecer, cara. Mas eu acho que ele sim, ele sabia que ele não ia ficar muito tempo nesse mundo, cara. Eu acho que ele sabia. Eu acho que ele já estava preparando mentalmente e eu acho que o André não pertencia a esse mundo, cara. Ele não, né, acho que hoje, com o negócio de pandemia que a gente teve aí, com essa briga política, com tudo que está acontecendo aí no mundo, né, cara, guerra e, puta, cara, eu não sei. Bom, eu tenho até, assim, o André pegava muitas coisas pra ele, né, assim, era um cara muito, era um ser de outro universo, cara. O André era uma coisa, era uma entidade, uma coisa assim, um cara diferente, cara, diferenciado, né, então, assim, eu sentia que ele já tava indo embora mesmo. Por isso que acho que ele deixou tudo, ele falou tudo que tinha que falar. Porque se ele não tivesse falado aquilo lá, ninguém ia saber muita coisa, cara. Isso daí tudo ia morrer com ele. Muita coisa ia morrer com ele, porque eu duvido que muito desses caras aí fosse falar o que ele falou pra mim e o que eu tive que rebater e a gente levou à tona. Violão do zero ao intermediário. Para você que não sabe nada sobre violão, mas também para você que já toca, já entende sobre música e gostaria de refinar ainda mais seus conhecimentos.